agora aqui a gente está com o notebook no momento, normal, perfeito? Então, boa noite a todos, tá? Espero que todo mundo esteja aí na paz de Deus, estejam todo mundo bem, beleza? Aí sim, ó. Pô, boa noite, boa noite. Ah, galera em peso. Bacana, bacana. O Wagner falou que tá tudo normal. Robson. Boa noite, turma. Então, vamos comentar o pregão. Quero que vocês me mandem qual foi a dificuldade de vocês, tá, durante, né, o pregão aí que rolou hoje, tá? Que eu vou estar dando uma visualizada aqui, respondendo algumas perguntas, tá bom? Show de bola? Então, vamos lá, turma. Vamos lá. Então, tá claro, né, o movimento de alta no índice, certo? Tá claro o movimento de alta. Vocês podem ver que ontem ele rompeu a máxima aí, né? Então, realizou o seu pullback e hoje abriu com gap, buscando o topo, tá? Buscando o topo. Então, a gente estava comentando isso hoje na live, junto com os mentorados, tá ok? Se a gente for colocar as obrigações aqui do preço, né? Então, temos esse topo e temos esse fundo, tá? E temos esse fundo. Então, ele abriu com gap, já rompendo esses topos, tá? Esses mini topos aqui, que você já tem, né, um norte aí, quando está rompendo um topo, né, um topozinho de referência, você sabe que ele pode estar buscando aí os próximos topos, né, e visualizando o fundo mais alto. Então, ele abriu com gap. Então, dentro da obrigação do preço, né, então ele segurou no fundo, abriu, então normalmente vai vir buscar o topo, tá? Então, ele foi escalonando aí, ó, nesse movimento. Tá, ó, ele foi trabalhando aí, buscando, devagarzinho, né, sem dar muita volta. Ó. Segurou aqui por um período, tá? E até que rompe o topo, tá? Quando rompeu o topo aqui, a gente marcou uma LTA aqui, ó, acompanhando o preço, tá? Marcamos uma LTA aqui para acompanhar esse movimento, e nisso a gente estava conversando. Então, olha só, turma, que movimento ficou esquisito, né? Que movimento que ficou esquisito. Ele segurou no fundo. Dentro desse movimento menor, ele estava aí subindo, mas pô, indo e voltando, subindo 2 candles, voltando 2 candles, subindo 2 candles, voltando um candle, subindo 2 candles, voltando, né, um candle. Então estava chato, tá? Tava chato. Eu recomendo operar por aqui? Não, não recomendo, tá? Por quê? Porque como é que você vai pegar um trade dessa maneira que ele volta toda hora, né? Demora a subir. E com isso ele foi buscando os próximos alvos, tá? Ele foi buscando os próximos alvos aí da tendência, tranquilo? Se você tirar o zoom, você consegue identificar que os próximos alvos, ó, buscou, tá vendo? Buscou o próximo topo, tá? Então você tira o zoom para você visualizar o movimento anterior, saber onde vai ser os alvos e com isso você entrar na operação e especular esse movimento, tá? Até chegar aí aonde você imaginou. Tranquilo? Então ele bateu no primeiro alvo, ó, buscou, rompeu o primeiro alvo, tá? Então veio realizar o seu pullback, tá? Veio realizar o seu pullback. Mas olha só, turma, como é que é importante você definir os fundozinhos da tendência, né? O movimento que ele está realizando no momento, tá? Olha aí os fundos. Os fundos eram esses, tá? Por que esse? Justamente, ó, pá, e foi e subiu. Tranquilo? Então, isso era um fundo. Ele tinha rompido essa LTA, tá? Ele movimento eufórico, rompeu, tal, mas não rompeu o fundo, tá? Então, o movimento aqui, para quem não conhece aqui, é o raio. Lá na comunidade a gente fala sobre isso, beleza? Então, foi um candlezinho de stop, pipocou. Sei que muita gente da comunidade também pegou. Tá bom? Olha aí, ó. Boa noite, aula mamão com arroz. Gostaram, né, daquela aula? Filé. Certo? Então buscou o topo, era o alvo dele. Então, segurando nesse topo, turma, qual seria a obrigação dele? Tá? O que a gente poderia pensar aqui para a gente realizar uma operação? Bom, ele já rompeu a linha, tá? Rompeu a linha, porém não rompeu o fundo. Então, como criaríamos uma expectativa se ele segurasse no topo? Tá? Então, ele bateu lá, deu o candlezinho de start, tá? Deu continuidade de movimento, porém não busca o fundo,
tá? Então, ele rompeu o start, então ele deu a continuidade, beleza? Ó, deu startzinho, tal, veio. Quando foi para romper o start, ele não foi, né? Então, ele não deu continuidade de movimento para buscar o fundo e até mesmo romper, tá? Então, aqui era uma possível venda, tá? Se tivesse dado continuidade. Ah, ótimo, mas como é que você vai saber se der continuidade? Pô, você vai entrar no trade. Entrou no trade. Se o preço ele não andar, ele está voltando, pô, você já vai identificar o quê? Que ele não está dando continuidade no movimento, pô. Né? Então ele fez topo duplo aqui, porém faz esse fundo e retorna e buscar o topo. E nisso fazendo fundos mais altos, ó. Olha os fundozinhos aqui desse movimento menor, né? A tendênciazinha dos candles, ok? Então até aqui, turma, ele não tinha rompido o topo, tá? Bem fraquinho, né? Bem fraquinho. Se for aplicar o refinamento aqui, foi bem fraquinho. Mas ele retorna e faz um fundo mais alto. Tranquilo? Então, a partir do momento que ele faz o fundo mais alto e rompe topo, turma, essa linha que tinha rompida, tá? Que rompeu, não, rompida não, rompeu. Vamos ajustar ela para esse movimento, ó. Tá? Para esse movimento. Seria aqui, ó. Essa LTA aqui. Ela estava dessa maneira, tá? Ela estava tocando nesses fundos, ok? Então, como não rompeu o fundo, buscou romper o topo, você atualiza a linha. E aí você vai pegar essa linha, ó, bonitinho, e ajustar para cá. Beleza. Então, até aí, no momento, o preço ele começou a dar clareza no movimento, né? Clareza que eu digo, tem uma tendência clara onde você pode seguir, tá? Onde você pode seguir e realizar suas operações, tá? Ou seja, os seus trades. Então, olha só, turma, o fundo é esse, tá? Deixou um fundo aí agora, tá? Se fosse para ter um fundo para reverter a tendência e tudo mais, seria esse, tá? Mas vamos para a gente pensar no compra, um fundo mais alto, pô, bacana, certo? Então voltou, ó, não renovou a mínima, vou até dar um zoom aqui para vocês verem onde foi o start, tá? Ó, não renovou a mínima, ou seja, o candle de referência seria esse grande, tá? Esse vermelho, o start foi esse verde, então ele rompeu, voltou, a entrada poderia ser por aqui, tá? Mas o stop já ficaria um pouco grande. Porém, seria a continuação desse movimento, que você ia buscar aí pelo menos esse topo. Tranquilo? Pelo menos esse topo, tá? Então, olha só, buscou o topo, né? Buscou o próximo alvo e o preço ele vai e segura, né? Ele apenas aí deu um falso rompimento com o pavio e já deu um start logo em seguida. Pô, essa entrada aqui, da mesma maneira que estaríamos pensando desse movimento aqui quando ele rompeu linha, ó, rompeu linha, voltou e segurou aqui no topo, aconteceu aqui. Só que um detalhe, não tinha rompido a linha ainda, tá? Não tinha rompido a linha. Então, pô, era uma venda de expectativa, visualizando que o preço ele estava, né, numa tendência de alta, uma tendência de continuidade, onde o preço estava trabalhando. Então, pô, deu um startzinho bacana e o preço ele veio rompendo linha e buscando o fundo. Olha o fundo que ele veio buscar, turma. Esse fundo, tá? Então, a partir do momento que rompeu linha, olha só, olha a clareza do movimento. Rompeu linha, buscou o fundo. Qual vai ser a tua expectativa aqui? Bom, sua expectativa você pode criar de topo mais baixo, topo duplo. Talvez possa romper o topo para dar continuidade no movimento de alta por não ter rompido o fundo, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai acompanhar com uma linha, certo? Que linha? Essa linha de tendência, ó. Ok? Você vai acompanhar o preço aqui, ó. Tá, então tá voltando. Sabendo que o topo é esse, tá? O topo é esse. Então, o mais próximo possível que ele chegasse no topo, melhor seria a venda, tá? Melhor seria a venda e venda de expectativa. Então, olha, a partir do momento que ele, pô, deu start e rompeu linha, você aguarda a volta e você pode estar realizando a venda aí no candlezinho de start, tá? Bem, ele poderia ter vindo aqui, ó, após ele ter feito esse topozinho mais baixo aqui, rompido o fundo? Sim, poderia. E aí ficaria melhor ainda para eu realizar uma operação, né, realizar um trade de venda, né? Ficaria muito melhor. Por quê? Porque após romper o fundo, pô, expectativa já de topo mais baixo, um teste de fundo rompido, né? E você ia pegar os próximos alvos descendo da tendência anterior. Então, como ele não rompeu o fundo, ele voltou,
Então, aqui ainda é válido a venda, tá? Então, a venda aí no candlezinho de start, ó. Vendazinha aqui no candle de start foi bacana, tá, turma? Esse é o candle de referência porque ele fez, né? Ele renovou a máxima. Esse verde ele não renovou a máxima, mas ele renovou a mínima, porém ele fechou verde. Então, não consideramos um candle de start. Então, o candle de start foi se derrubando aqui mesmo, tá? Esse gigantão na venda, tá? E olha quando você entra vendido aqui nesse start, você nem sente viés, né? Stopzinho aqui acima, ele nem olhou para trás, tá bom? Então, buscou o fundo. Aí, turma, a partir do momento que ele rompeu o fundo, qual vai ser o nosso pensamento? Vendas, pô. Rompeu o fundo, vamos pensar em vendas. Então, o preço ele caiu. Pô, beleza. Rompeu o fundo. Então, qual é o primeiro alvo que ele vai vir? Testar o fundo que foi rompido. Então, ele testou e voltou e deu start, ó. Testou, voltou e deu start. Caraca. Tranquilo, não foi? Tranquilo? Olha só, a partir do momento também que rompeu o fundo aqui, ó, formou essa tendência de baixa, tá? Olha também esse fundo aqui que rompido, que ele tocou também. Tá? Então, tinha vários testes onde você poderia esperar o preço para realizar a operação de venda. Tranquilo? Pessoal, marcamos a LTB. Qual vai ser a direção aqui do preço? Lembrando daquela aula passada que eu falei. Bom, a direção é que está descendo, perfeito? Então, você vai acompanhar aqui, ó. Voltou, teste desse fundo, você pode considerar teste desse fundo. Tudo isso aqui é um teste, ó. Tudo isso aqui é um teste de fundo, tá? Ele bateu, voltou, a entrada seria bem aqui, ó. A entrada seria bem aqui, turma. Pô, candlezinho de start, ó. Beleza? Pum, entrava vendido. Qual seria seu primeiro alvo? Lógico, o primeiro fundo que ele deixou, tá? Não vem querer entrar aí e achar que o preço ele vai desabar de uma vez. Não é assim, beleza? Então, buscou o fundo, ó. Vou até visualizar aqui se rompeu o fundo mesmo, tá? Para não passar uma informação errada. Ó, não rompeu o fundo, tá, turma? Não rompeu o fundo, deu falso rompimento de fundo. Então, qual seria a obrigação do preço aqui? O que eu poderia esperar, tá? Desse momento aqui para eu estar realizando um trade? O que eu poderia pensar? Bom, dentro das obrigações, não rompeu o fundo, vai buscar topo. Topo. Pá. Chegou próximo do topo, não está querendo romper. Não está querendo romper. Né? Nem chegou a tocar aí mesmo no pavio. Então, ó, não deu start até então. Esse candle renovou a mínima, tá? Esse candle renovou a mínima, não, a máxima. Olha o próximo start. Certo? Olha onde ele foi dar o start. Bem aqui, ó. Onde seria a sua entrada? Aqui. Onde seria o trade? Aqui, ó. Tá? Entrada aí, ó. Bonitinha. Antes de romper a linha. Por quê? Você sabe que, ó, tá próximo do topo. O topo aí é um local onde a gente pode vender, né? Um local de vendas, né? Umas zonas de venda, certo? Então, pô, antes mesmo de romper a linha, você tá vendo que ele não tá querendo romper, deu start, entrou antes de romper, seu stop está aqui, você não precisaria entrar vendido bem aqui embaixo, né? Então, você já estaria entrando aqui meio próximo ao topo. É um bom ponto para você, bom ponto não, é um excelente ponto para você estar entrando vendido, tá? Você está entrando vendido. Turma, 103 pessoas assistindo essa live e 22 curtidas. Que é isso? Colaborem aí, turma, olha o conteúdo. Deixa aquele joinha aí para fortalecer. Tá? Compartilha se puder. Beleza? Tô vendo aqui a galera no chat aqui, ó, comentando a todo vapor. Deixa aquele joinha aí, turma. Tranquilo? Então vamos lá, turma. Não rompeu o topo. Não rompeu o topo. Não rompeu o topo. E aí, o que acontece? Vai buscar fundo. Né? Então, ele desceu ladeira. Tá? Então, ou seja, se você tirar o zoom aqui e ver qual movimento que ele está realizando, ele está caindo. Qual seriam os pontos para você entrar vendido? O mais próximo dos topos. Tá? E os mais próximos da linha de tendência. Beleza? Lembrando que a linha de tendência também é uma barreira. Tá? É uma barreira. Para ele acompanhar aí, né, esse movimento de baixa. Tranquilo? Então, buscou aí o fundo. Olha só, turma.
aqui não foi rompimento também de fundo. Porém, se você for olhar aqui daqui, ó, que deu falso rompimento e voltou desse fundo aqui, ele rompeu, tá? Então, deu continuidade no movimento. Isso aqui são os detalhes, turma, que a gente passa na mentoria. Tranquilo? A gente passa na mentoria. Beleza? Rompeu o fundo, foi, voltou, não rompeu mais. Olha a leitura dos candles, tá, turma? Olha a leitura da continuação do movimento. Por isso que a gente fala para vocês prestar atenção. É os detalhes que fazem a diferença. É os detalhes que vai deixar vocês aí vitoriosos, tá? Foi, pipocou. Não rompeu o topo também. Pavio a gente não considera rompimento, tá? São falsos rompimentos. E voltou tudo. Tá? Então ficou esquisito para realizar uma operação. Onde seria o start? Seria aqui embaixo, né? Seria aqui embaixo. Ó. Deixou aqui renovar a máxima. O próximo que rompeu seria aqui, mas pô, olha o tamanho do stop, né? A não ser que você coloque um stop aí financeiro, né? Que normalmente, se eu for operar índice, eu uso um stop de 150 pontos, tá bom? Então busco aí o fundo, tá? Aí aqui sim, turma, olha a clareza no movimento. O que você poderia estar pensando, tá? O que eu ia pensar também se eu fosse realizar uma operação aqui? Bom, a partir do momento que ele voltou novamente, olha como é que esse movimento está mais claro para eu realizar uma operação. Se você marcar uma linha aqui, ó, dá para você acompanhar esse preço. Ó. Acompanhou. Né? Ó, não está rompendo topo, apenas renovou os pavis. Né? Então, esse vermelho renovou aí. Até então, não tinha dado candle de start. Ó. Não tinha dado candle de start. Em momento algum aqui deu candle de start. Ó. Porque aqui ó, renovou a mínima. Mínima não, a máxima, tá vendo? Então, renovou a mínima também. Então, ficou nessa mesma, nessa mesmíssima. Até que esse vermelho, ele renovou a máxima, tá? Então, o próximo aqui foi o candlezinho de start, ó. Beleza? Foi o candlezinho de start, tá? Na mentoria, o pessoal sabe que isso aqui é o melhor ponto. Porque já teve outros acontecimentos antes. Teve alguns detalhes que seria isso aí o melhor ponto, tá bom? Também próximo do topo aí, tudo se ligando próximo da linha, né? E alguns detalhes. Tá? Então, pô, rompeu linha, veio e deu aquela segurada de leve, né? De leve, não demorou e pipocou. Então, rompendo os topos. Se ele tivesse dado continuidade aqui no movimento, turma, ele ia pegar e ia subir, certo? Ó, rompeu o topo, entendeu? Ia reverter o movimento para dar continuidade na alta, né? Que está subindo. Tranquilo? Perfeito? Vocês têm alguma dúvida aqui do que aconteceu aqui no índice hoje? Tá? Tem algumas pessoas aqui fazendo algumas perguntas. Boa noite. Tem lives para quem é membro ao vivo no horário do mercado? Cleiton, não. Ao vivo é só para quem é mentorado, tá bom? Porque nós temos que aplicar o refinamento, tem que mostrar porque se ele for um rompimento ou não, qual vai ser a obrigação do preço a partir daquele momento, qual vai ser a nossa expectativa, né? Quando vai ser um rompimento ou não, qual vai ser a reversão ou não. Quando rompeu uma linha ou não, certo? Olha o Sidney aí, ó. A primeira venda do índice estava dentro de uma consolidação, era melhor esperar. Pô, bacana, brother, olha aí, ó. Sidney é da comunidade, ó. Show de bola. Né? Aqui, ó, da consolidação, tá? Ou essa primeira venda aqui, né? Que aqui não deu para dar continuidade, certo? Mas seria aqui, tá, turma? Ok? O Márcio perguntou como é um rompimento verdadeiro. É isso aí. É um detalhezinho que faz toda a diferença, turma. Tá? É um detalhe. Certo? Show de bola. Então vamos lá. Vamos lá para o dólar. Tá? Já comentei o índice bastante. Então vamos aqui para o dólar. Certo? Show de bola. Vamos lá. Então, olha só, turma. Doleta. Né? Doleta. Então, ele formou um padrãozão aí de alta, né? Ontem, onde ele especulou aí um pullbackzinho dessa tendência aí. Tá? No final,
ele consolida, fica preso entre esse topo e esse fundo, né? O movimento aí onde ficou travado, ó, tá? Ele ficou travado, ele ficou consolidado aí, ó, sem direção, tá bom? Então hoje ele abriu com gaps minúsculo, né? E já rompendo o fundo. Esse fundo aqui, tá? Mas não rompeu o mesmo fundo que era para romper até então, que seria esse, beleza? Então aí a partir do momento que rompeu esse fundo, ele vem buscar o outro fundo. Então olha a importância de você tirar o zoom e identificar esses movimentos, né, turma? Olha a importância. Você vê que ele segurou e veio trabalhando aí para o movimento de baixa, né? Ele veio caindo, do mesmo jeito que o índice estava subindo, ele estava caindo. Fraco, né? Fraquinho, tal. Qual seria o momento aqui para especular uma venda que ficou bacana, tá? Que ficou bacana aqui uma vendazinha, né? A venda seria aqui nesse ponto, tá, turma? Rompeu a linha, voltou, candlezinho de start, ó, cheque, tá? Essa aqui seria uma venda bacana. A galera aí da comunidade pegou, né? Então, de parabéns. Então, especulou o movimento, buscou o fundo, ó. Deu um falso rompimento de fundo, então a gente também comentou que poderia, né, pensar numa compra, poderia pensar numa compra. Que a gente estava ensinando aí para o pessoal sobre o falso rompimento, né? A gente marcou a zona aí e tudo mais. Então, foi um falso rompimento, poderia estar pensando numa compra. Tá? Até tinha marcado lá, mas não desenvolveu. Deu, acho que não chegou nem a dar os 10 pontos, né? Deu 8. Se a entrada fosse aqui, né? Então deu 7, 8 pontos. Exatamente isso, né? Então, olhando dentro desse movimento que ele está realizando, ele não estava rompendo o topo, tá, turma? Ele não estava rompendo o topo, ó. E esse aqui foi o topo que ele deixou mais baixo, que despencou, né? Então, despencou. Então, entradinha aqui, possível, né? No candle start, seria maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu não realizei a operação nesse momento porque eu estava dando live, turma. E como vocês já sabem, a gente não passa call e muito menos opera na frente de mentorado, justamente para evitar qualquer tipo, né, de denúncia, ok? Então buscou aí o fundo, ó, usar o vão, perfeito, bateu lá. Então a gente ajusta uma LTB aqui para acompanhar o movimento, tá, turma? A gente sempre tem que ajustar as linhas de tendência, pois elas são a direção do preço, ok? Pois elas são a direção do preço. Então a gente tem que estar com elas bem alinhadas para você saber aí que o preço tem uma direção que ele está seguindo. Tá? Então buscou o alvo, tá? Que seria esse. Então ele veio, fez seu pullback, né? Enrolou. Quando ele rompeu a linha aqui, turma, eu fiz uma operação aqui, ó. Tá? Eu entrei comprado bem aqui, primeiro alvo, segundo alvo, tá? Deu 12 pontos. Entrei comprado, tá? E saí aqui. E não realizei mais nada. Pois por quê? Qual era a intenção aqui, turma, após romper a linha? A intenção aqui é que ele rompesse o topo. Se ele não rompe o topo, ele vai vir buscar o fundo e vai romper o fundo. Tá? Se ele não romper o fundo, novamente, vai vir buscar o topo. Tranquilo? Então, pô, show de bola. Deu um candlezinho de start aqui bonitinho, né? Eu estava acompanhando esse preço nessa LTA aqui, ó. Deu um candlezinho de start. Ele foi, voltou, não desenvolveu mais. Eu saí, tá? Quando ele voltou com um candlezinho vermelho aqui, ó. Eu saí bem aqui, ó. Tá? Saí bem. Aí ele foi, ó. Formou um padrãozinho de baixo. Fiquei esperando. Então ele voltou normalmente. A galera sabe desse refinamento aqui, ó. Se for olhar esse movimento aqui, turma, ó, dá um ombro, cabeça, ombro, certo? Ombro, cabeça, ombro. E ele buscou o fundo, né? Buscou o fundo. Deu um pequeno start aqui, mas não desenvolveu. E veio buscar o fundo. Não foi rompimento, tá? Esse candle aqui. E aí ele volta tudo. Onde foi o start aqui? Aqui em cima. Então aqui ficou grande, né? Ficou grande o stop. A não ser que você quisesse arriscar em um financeiro, né, e colocasse mais próximo. Mas o risco aí para você tomar um stop seria gigante. Ele poderia voltar um pouco, pegar seu stop e ir na direção, né? Então, ó, ajusta uma LTB e vai acompanhando. Dentro desse movimento aqui, extremidades, topos
e fundo seriam esse. Você ia conseguir especular esse movimento. Após ter rompido linha, turma, olha aí que maravilha. Ó, rompeu linha, voltou, candlezinho de start. Ó. Candlezinho de start. Você entrou comprar, seu stop aí de 5 pontos. Você deixa parado, pô. Aceita o risco. Vai buscar seu alvo, que seria nesse topo. Né, que creio que deu os 10 pontos aí tranquilo. Tá? Tranquilo. Buscou o topo. Não rompeu o topo. Candlezinho de start. Pô, de venda. Marca uma LTA aqui para acompanhar esse movimento eufórico que ele está realizando. Ó, não dá continuidade. Ó, ó o topo. Ó o topo que ele deixou. Então, rompeu linha, vai formar outra tendência aqui, ó, para buscar o fundo. Então, você vai ajustar uma LTB para cá, você vai ajustar aqui, ó, até você ver que ele vai romper essa linha. Qual foi o momento que ele rompeu? Esse momento que ele rompeu, essa volta. Ele não deu uma voltinha aqui sadia para ser um cabeça sombra invertido, né, mas segurou. Então, quem interpreta aí os candles, né, a tendência dos candles, dá para pegar uma operaçãozinha aqui, né, e buscar aí o topo. Tranquilo? Não rompeu o topo, busca fundo, tá? Então, ele ficou consolidado dentro desse range, rompeu a linha aí também, travou. As operações em consolidação, turma, vocês têm que levar em consideração sempre o topo e fundo. Se for entrar no meio, tem seu risco. Por isso que eu falei. Quem faz a leitura dos candles, dá para você pegar essa operação aqui. Tá? Dá para você pegar essa operação. Mas o mais certo seria mais próximo aqui do fundo. Bem na extremidade mesmo, para o stop ficar legalzinho. Tá? Show de bola. Show, show. Olha o João aí. Isso que complica, o mercado é só poderia. Pois é, na live é poderia, com toda certeza, expectativa, confirmações do preço, qual direção, tá? Vocês acham que a gente passa aqui para vocês, mas não é assim também não, viu, turma? Tá? Quando fala de refinamento, o negócio muda totalmente, viu? Totalmente. Show? Show de bola? Então, vou encerrar a live aqui, tá? Vou encerrar a live aqui. Ô, Henrique, poderia ser na live toda sexta-feira livre, seleciona a quantidade de pessoas. Não é bem assim, irmão. Aí está gastando nosso tempo, que também a gente tem que dar para os nossos mentorados, tá? Rafael Pereira, vocês operam ações também? A gente opera ações, a gente compra e não deixa de comprar. Tranquilo? Show de bola. A Keren aí, ó. Dá para usar no Forex em 5 minutos? Dá sim, tá? Pode usar no Forex. Tranquilo? Márcio, rompimento de candle só vale se for com corpo e não sombra pavio? E não com pavio? Uai, rompimento do candle. O candle de start, ele não tem que romper? Se romper com pavio, tá bom, hein? Né? O que vai diferir é a cor. Muita gente considera rompimento só com pavio, mas tem outros porquê. Também tem que fechar da cor ali que você está esperando entrar, né? Que ele tem que fechar negativo, então positivo. Entendeu? E aí, você pode estar realizando a operação. Tranquilo, turma? Beleza? Então, vou encerrar a live aqui. Vou encerrar esse comentando o pregão, tá? Quis ir fazer uma maneira diferente com vocês. Durou até um pouquinho aí mais do que mesmo os nossos vídeos, né? Foi 30 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa aquele joinha e compartilha aí, turma, tá? Vamos fazer aí o Elite chegar para várias e várias pessoas. Muita pessoa está precisando de aprender isso. Tranquilo? Um forte abraço e até amanhã, turma. Amanhã teremos live às 10 horas da manhã, tá? Ao vivo aí. Nós vamos encaminhar o link lá no nosso grupo do Telegram. Beleza?